Deus está mudando o pensamento de pessoas a teu respeito. Paulo, ele estava em um naufrágio. Ele e os demais presos ali, mas conseguiu ser salvo, né? Ele foi salvo, ele e os demais, e foram parar numa ilha. E chegando nessa ilha, eles foram, né? Ele, Paulo e os demais presos que estavam com ele, né? Foi ali cuidado pelos bárbaros, vândalos que estavam naquela praia, né? Cuidou, né? Acolheu Paulo e os demais. Só que Paulo vai parar dentro dessa ilha, ele vai parar o quê? Numa caverna, num lugar ali para, né? Se acoitar, né? Da chuva, né, do frio, né? Pelos bárbaros que cuida deles ali. E aí ele é picado por uma cobra. E aí os vândalos bárbaros pensavam, se ele se salvou do naufrágio, agora ele não vai se salvar, ele vai morrer. Só que eles esperavam, né, ficaram esperando que Paulo viesse morrer. Só que Paulo não morreu. E aí o pensamento desses bárbaros a respeito de Paulo foi mudado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo juntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora prendendo a mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque é salvo do mar. A justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. O pensamento daqueles bárbaros a respeito de Paulo foi mudado, né? Eles pensavam, né? Tinham um pensamento a respeito de Paulo, mas depois que viu que nada, Paulo sofreu, né? Além do naufrágio, depois de ser picado pela cobra, ele sofreu ali os danos e nada aconteceu, ele passou ileso aquilo tudo. O pensamento daqueles homens foi mudado. Assim como o pensamento deles foi mudado, o pensamento de pessoas, né? De pensamento deles que foi mudado, o pensamento de muitos também serão mudados.